É um pedido de orientação que nos chegou, né? Nas nossas redes sociais. Aí eu vou ler aqui, tá? A pessoa diz assim, ó, bom dia, meu nome é tal, sou de tal cidade. Minha história é o seguinte. Perdi um filho há 3 anos atrás, por uma síndrome rara. E até hoje não entendi o motivo dele ter morrido. Pois quando ele nasceu bem, com um peso bom, e infelizmente, no decorrer de um ano que ele permaneceu na Terra, aconteceu isso. Às vezes fico imaginando o que poderia ter ocasionado a morte dele nesse plano terrestre. Talvez seria um desencarne, algo de outra vida, de uma vida passada. Muitas pessoas me falaram para mim que seria um acerto de contas entre eu, ele e o pai, de outras vidas. Não sei exatamente, mas queria uma orientação. Certo. Bom, a gente pode dizer, primeiro, relembrar o que nós dissemos sobre a bondade de Deus, a justiça e a misericórdia. Relembrar também que, como espíritos imperfeitos, nós nem sempre compreendemos os desígnios de Deus, né? Muita coisa acontece e a gente não compreende de pronto, mas a gente sabe que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que não cai uma folha de uma árvore se não for permitido por Deus. A vida, ela é transitória, ela é passageira, né? Nós somos espíritos imortais. Com a morte, o que morre é o corpo físico. A vida continua. Você que está ouvindo a gente, seu filho continua vivo, em outra dimensão. Ele continua vivo, continua amparado por Deus, assim como nós. Ele continua amparado por Jesus, pelos benfeitores espirituais, assim como nós. A vida, ela é uma oportunidade de aprendizado no seu sentido amplo, porque a vida espiritual, ela não se restringe a uma reencarnação. Quando há a morte do corpo físico e o retorno ao plano espiritual, pode haver um distanciamento temporário. Temporário. Porque Deus nos permitirá o reencontro para os corações que se amam. Mas se do lado de cá pode haver despedida, do lado de lá pode haver reencontros. Reencontros inúmeros. Nas nossas diversas existências, quantos familiares nós já tivemos que não estão reencarnados nesse momento? Quer dizer, hoje eu estou numa condição de filho, numa condição de irmão, numa condição de marido, mas em outras vidas eu estive em outras condições. Como pai, como primo. Enfim, quantos familiares, quantos avós eu já tive? Quantos pais, quantos irmãos eu já tive nas minhas inúmeras reencarnações? Quando acontecer a morte do meu corpo físico aqui, eu voltar para o plano espiritual, temporariamente aqui vai haver uma despedida de alguns, temporariamente, porque para os corações que se amam não há distância, barreira de espaço. Mas quando eu retorno ao plano espiritual, pode haver um reencontro com inúmeros corações que são caros ao meu coração. Outros irmãos de outras vidas, outros familiares, outros amigos, e até mesmo aqueles que já me precederam no retorno dessa vida. Lembrando que nós somos seres espirituais numa vivência terrena. Então, com a morte do corpo físico, eu não vou para o plano espiritual, eu volto para o plano espiritual, porque lá é minha casa. Lá é minha casa. E confiantes na bondade de Deus, na justiça, nas falhas de Jesus, de que estaria conosco até o final dos dias, que nenhuma ovelha se perde do seu rebanho, que onde 2 ou mais orar, ali eu estarei. Com tudo isso que a gente tem à nossa disposição, a gente tem um manancial de elementos para nos trazer, para nos ajudar a encontrar a paz, certos de que se Deus, se nos desígnios de Deus está o retorno de uma pessoa em tenra idade à pátria espiritual, que seja feita a vontade do Senhor. Ele sabe o que ele faz e ele sabe o que é melhor para cada um de nós, mais do que nós mesmos sabemos. Ele sabe o que nossos corações precisam, o que nossos corações mais necessitam,
e Ele jamais nos deixará desamparado diante de qualquer prova, quando a gente direciona o pensamento a Ele e a gente procura o jugo leve de Jesus, o amor, a caridade. Se nesse momento a gente não pode ter mais o convívio de um ente querido que tenha partido numa tenra idade, quantas outras criaturas será em tenra idade que não, as quais precisam de mãos estendidas que auxiliem? Quantos mais corações sofrem, às vezes, a ausência de um coração que possa lhe ofertar um amor maternal? Quantos mais corações estão sedentos de uma palavra, de um olhar carinhoso, de um auxílio? Então, somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus, somos todos uma grande família espiritual. E Jesus nos disse que aquilo que fizer a um desses pequeninos é a mim que o faz. Jaime coloca, né? A atitude é o que o mestre nos ensinou, ele indaga. O mestre, ele não foi um professor teórico, né? O mestre Jesus, ele nos trouxe o exemplo, através da sua própria vida, né, de que é possível realizar aquilo que ele ensinava, né? E como o próprio exemplo dele já nos demonstra, é realização não apenas no campo teórico, mas é vivência, é atitude, sim, sem dúvida, né? E não apenas atitude, mas pensamento também, sentimento também, né? Porque assim, a gente vem num processo evolutivo. Se a gente for pensar na história da humanidade, fomos nós quem vivenciamos a história da humanidade. Então lá atrás houve guerras, eu podia estar numa dessas guerras, né? Houve inúmeros acontecimentos dos quais eu talvez tenha participado. Talvez um dia eu fizesse emboscada e assassinava. Talvez chegou um momento que eu tenha parado de fazer emboscada e assassinar, mas eu ainda batia. Chegou um momento que eu não batia mais, mas eu xingava. Chegou um momento que eu já não xingo mais, da boca para fora. Mas será que eu ainda mentalmente xingo? Isso. Né? Então é um processo evolutivo. Então a atitude entra, sim, é claro, mas vai além, inclusive, né? Porque vai no campo do pensar. Vai chegar um momento que a gente vai falar assim: poxa, agora eu já não emito mais aquele pensamento ruim para a pessoa que me fechou no trânsito, por exemplo, mas eu ainda sinto raiva quando acontece da pessoa pisar no meu calo. Talvez vai chegar um momento que a gente não vai nem sentir raiva. A gente já não faz mais a emboscada, já não mata, já não bate, já não xinga, já não pensa e já não sente mais aquela coisa negativa e ruim, né? Então é um processo evolutivo, né, que se desencadeia a passos, porque segundo André Luiz, a evolução espiritual se mede em milímetros. Não é verdade? É em milímetros, é no dia a dia. A gente não vai, dificilmente a gente vai ter uma mudança muito brusca numa única encarnação, né? De melhoria. Acho que o próprio André Luiz diz, né, que a natureza não dá saltos, sim, né? Sim, é em milímetros, né? Em milímetros. Mas a gente tem, assim, oportunidades de aprendizados muito significativos, né? Muito significativos. Porque os recursos que nos são concedidos hoje, o acesso que a gente tem a esse manancial da doutrina espírita, por exemplo, através de um aparelho celular, se a gente for pensar em não tão distante, em termos de espírito imortal, na história das civilizações antigas, a gente tinha bibliotecas raríssimas, né? E que as pessoas viajavam dezenas, centenas de quilômetros para ter acesso a um livro. Aqueles que podiam ler. Né? Aqueles que tinham aprendido a ler. Então, hoje a gente tem tudo, os recursos à nossa disposição, né? É livro, é palestra, são podcasts, são lives, está à nossa disposição. Então a gente tem uma oportunidade muito grande nas nossas mãos. E a gente tem essas ferramentas tecnológicas, inclusive já aproveitando, se me permite, para parabenizar pela iniciativa do podcast, de divulgar a mensagem espírita de uma maneira muito legal, muito bacana.
numa linguagem muito atual também, né? Muito bacana. Legal. E a gente tem esses recursos à nossa disposição, e esses dias mesmo eu estava conversando pela rede social, inclusive com uma outra amiga, voluntária espírita também, ela falou assim, se Paulo de Tarso tivesse hoje, certamente ele ia usar Facebook, WhatsApp, YouTube, ele ia levar mensagem da maneira que fosse possível. Verdade, o Haroldo aborda um pouco sobre isso, que ele diz assim, ó, Jesus queria atingir mais pessoas e ele subia no monte. Uhum, Já era um recurso da época uhum. para abranger ali a sua palavra. O próprio Kardec buscou os meios da época e lançou a Revista Espírita. Como que poderíamos abordar e compreender o tema de hoje, né, do jugo leve? O que seria esse jugo leve? Ó, a gente vai encontrar lá em Mateus uma passagem em que ele diz assim, né, referindo-se a uma fala de Jesus: Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele começa dizendo isso. Depois ele fala: Tomai sobre vós o meu jugo, é suave, e o meu fardo é leve. Acho que antes de a gente entrar no jugo, a gente podia pegar o início dessa passagem, que é quando ele fala: Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Interessante a gente destacar que ele não fala assim: olha, você que está aí sentado, eu vou até aí para te aliviar. Não é isso que Jesus disse. Ele começa a frase com um verbo. Verbo é ação. Ele fala: vinde a mim. Tá cansado? Tá aflito? Tá sobrecarregado? Vinde a mim. Ou seja, tem algo que é de nós para encontrar o Cristo. Tem algo que demanda ação nossa, esforço nosso para ir em busca do Cristo. O Espírito, quando ele escreveu, né, Pedro de Camargo, né, encarnado, que era pseudônimo de Vinícius, né, escreveu o livro Mestre na Educação. Ele diz que, em uma determinada passagem, ele diz que entre mestre e aprendiz é necessário que haja uma aproximação do mestre do aprendiz, mas um esforço do aprendiz em direção ao mestre. E que esse encontro, o aprendizado, se dá no meio do caminho. Interessante, hein? Não é nem só o mestre que desce até o aprendiz, não é nem só o aprendiz que sobe até o mestre. O mestre vem um pouco e o aprendiz também faz a sua parte, e ali se dá o aprendizado. A gente vê logo até mesmo pela encarnação do Cristo, né? Sim, com certeza, com certeza. Ele não precisava ter vindo, né, por ele. E aí, a gente, indo para essa época da encarnação do Cristo, tem uma passagem lá, tá no Evangelho de Mateus, João, acho que é João, uma passagem que fala sobre uma cura realizada por Jesus no tanque de Betsaida. Então, lá em Jerusalém, no templo, havia um tanque de água chamado Betsaida, em que a água de tempos em tempos borbulhava. A crença daqueles irmãos, naquela época, era de que quando a água borbulhava é porque um anjo descia dos céus e movimentava a água. E a primeira pessoa que entrasse naquele tanque de água seria curada de todos os seus problemas, suas enfermidades. Então uma multidão, relata o Evangelho, uma multidão ficava ali na proximidade do tanque, aguardando em algum momento aquela água se mexer devido a essa crença, para então correr e tentar entrar na água primeiro, para que pudesse obter uma solução para suas necessidades. E Jesus, indo até esse local, vê um homem. Lá diz que essa multidão, inclusive, às vezes ficava deitado, talvez ali esperando muito tempo, se sentava, ia se ajeitando, se acomodando. Havia um homem enfermo, deitado, e Jesus então começa a conversar com esse homem.
e lhe pergunta, né? E ele fala que ele é enfermo e, e que ele não consegue se curar, né? Jesus fala, você quer se curar? Ele fala, mas eu não consigo, porque toda vez que a água mexe, até eu chegar na água, outra pessoa já chegou primeiro que eu, porque ele tinha dificuldade para chegar e tal. Aí Jesus fala para ele, levanta, toma o teu catre, que era o leito que ele deitava, um leito pobre, né? Levanta, toma o teu catre e anda. E o homem levantou, nos diz a narrativa evangélica, o homem levantou, pegou o catre e começou a andar. O homem que não andava. Essa passagem pode trazer para a gente reflexões muito interessantes, porque se o homem permanecesse sentado, deitado, ele não conseguiria atingir a cura dele. Ele ficava esperando que ele queria que Jesus ajudasse ele. Olha, alguém me ajuda, na hora que mexer a água, ninguém vem me ajudar a chegar até a água. Uhum. Eu preciso que alguém me ajude para chegar na água, porque senão outra pessoa sempre chega primeiro que eu. Aí Jesus falava para ele, levanta, pega o teu leito que tem no chão e anda. Jesus quer dizer assim, olha, para você conseguir superar, você não tem que ficar esperando o outro te carregar. Você tem que fazer. Essa é a mensagem de Jesus. E aí a gente volta aplicando isso quando a gente escuta Jesus dizendo em Mateus, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, verbo, ação, sabe, levanta. Você está aflito, você está sobrecarregado? Levanta. Faça. Aconteça. O esforço é necessário. Os Espíritos nos orientando sobre essa passagem nos diz a seguinte, todas as misérias, e reafirma, todas as misérias. Aí eles falam enfermidades, perda de entes amados, todas as misérias encontram consolo na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Fé no futuro e confiança na justiça de Deus. E nos diz também que Jesus pede uma condição: a vivência do amor e da caridade. Então, quando ele fala vinde a mim, vivencie o amor e a caridade. Está aflito, está sobrecarregado, busca o amor e a caridade, e isso te aliviará. Isso te aliviará. Porque o que Jesus vem nos trazer é a mensagem moral, sublime, vem trazer a mensagem da continuidade da vida, da imortalidade da alma, da reencarnação. E nós temos, na doutrina espírita, essa responsabilidade de levar essa mensagem, porque nós somos portadores da mensagem da reencarnação. E deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa ter interrompido, né? Tava tão bom, o pessoal vai até me... Imagina. Até brigar comigo de ter parado, mas ainda tem bastante bate-papo aqui, viu? É que você citou, né? O Jesus, o Novo Testamento e a palavra reencarnação. E a gente sempre gosta de trazer esse assunto assim na nossa página aqui, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas Jesus não era reencarnacionista, não tem reencarnação na Bíblia. Tem? Olha que tem. Tem, a gente vai encontrar diversas passagens. Como exemplo, a gente pode citar a passagem de Elias e João Batista, né? Quando ele fala que João Batista é Elias, né? Que Elias veio e vocês não perceberam. Ele já veio, já voltou e vocês não perceberam, né? Então, aí é um dos exemplos de uma passagem que está citada aí a reencarnação, né? É necessário a gente muitas vezes buscar essas entrelinhas para compreender. Lógico que não vai ter essa palavra porque foi Kardec que codificou e trouxe a palavra, sim, mas... Sim. Exatamente. E mesmo a palavra ressurreição também, né? A gente pode trabalhar várias reflexões em cima da questão da ressurreição, né? Por exemplo, eu posso entender que Jesus ressuscita no meu coração todas as vezes que eu pratico o bem,
Todas as vezes que eu penso nele, que eu procuro fazer uma oração, ele está vivo, ele está ressuscitando dentro de mim, né? Então, acho que o mais importante é a gente compreender essa essência do amor. Mas a reencarnação, ela nos auxilia a compreender os mecanismos da justiça divina. Perfeito. Porque a gente vai entender que bem-aventurados são os aflitos que serão consolados, porque existe o mecanismo da reencarnação. E você conseguiu perceber, assim, qual que é a diferença para quem está acompanhando também, assim, de objetivos, né? Da USE para a aliança? É interessante essa pergunta, porque é pouco entendido isso, né? Muitas pessoas acham que uma entidade concorre com a outra, mas não. As entidades têm objetivos diferentes, né? A USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é uma instituição do Movimento Federativo Nacional, né? Então a gente tem a Federação Espírita Brasileira, de abrangência de todo o território nacional, e em cada unidade da federação, em cada estado, a gente tem uma instituição federativa, né? Então, no caso de São Paulo, é a USE. A USE tem o objetivo de representar e organizar o movimento espírita no estado de São Paulo. Atualmente eu estou como diretor do departamento de família da USE Intermunicipal de Peruíbe. Então estou falando assim, eu conheço o funcionamento por dentro, os objetivos, né? A gente participa de formações, etc. e tal. Então a USE tem esse objetivo, organizar e representar o movimento espírita no estado de São Paulo. A Aliança Espírita Evangélica tem um objetivo diferente. Ela não tem o objetivo de representar o movimento espírita. Ela tem um programa de trabalho estabelecido e aberto para as casas que quiserem trabalhar com esse programa aderirem a ela com uma casa apoiando a outra, né? Então, por exemplo, na Aliança Espírita Evangélica, o estudo que a gente chama de Escola de Aprendizes do Evangelho, ele é mais do que um estudo, a proposta é vivência, né? A reforma íntima pela vivência, a evangelização do ser. Os expositores, as aulas, o programa é aplicado em todas as casas ligadas à Aliança Espírita Evangélica. Então há uma espécie de possibilidade de apoio e de rodízio de expositores entre uma casa e outra, porque aquela aula número 100 do programa da escola, em todas as casas é a aula número 100. Claro que cada expositor tem ali o seu jeito de desenvolver o tema e tal, mas então esse apoio mútuo, né? Na mocidade é a mesma coisa, as mocidades nas casas ligadas à aliança seguem o mesmo programa e aí também os expositores se revezam, participam. Desse modo facilita para identificar um problema e solucionar? Porque vamos supor, às vezes o problema que surge numa casa, a outra às vezes já tem alguém que passou por aquilo e eles se comunicam mais? Quem é da aliança tem uma interação maior entre as casas? Olha, eu vou te dizer que a doutrina espírita é a mesma, né? Eu vejo como métodos diferentes de trabalho. E eu vejo que métodos diferentes atendem a necessidades diferentes. Né? Tem aquela pessoa que se sente muito bem nos trabalhos em uma casa ligada à aliança, tem aquela pessoa que se sente muito bem nos trabalhos numa casa ligada à USE, né? E atualmente, né, eu exerço a função de coordenador regional da Aliança Espírita Evangélica, Regional Litoral Sul. E essas tarefas, eu diria que essa comunicação mais próxima não está diretamente relacionada com o fato do trabalho ser o mesmo, mas eu acho que especialmente em profundidade, com o fato dos próprios voluntários estarem abertos para o diálogo, para a fraternidade, para a troca, sabe, para o convívio, para somar e não deixar que a casa espírita fique como uma ilha no meio do oceano, sabe, mas que as casas possam trabalhar conjuntamente, se unindo, seja em âmbito da USE, seja em âmbito da aliança, seja de qualquer maneira. As casas não devem ficar isoladas. É necessário diálogo, é necessário fraternidade, né? É fundamento da doutrina espírita a fraternidade, né? Então, respeito, diálogo, são questões fundamentais. E essas atividades externas, né, exteriores, porque tem as atividades da casa ali interna, mas às vezes tem palestras. Agora tá diferente por conta da pandemia, né? Mas sem pandemia, assim, esses eventos externos, palestras, encontros, qual que você acha que é a importância disso?
Olha, eu acho que tem mais de uma importância que a gente poderia definir, né? Uma importância muito grande é a divulgação, uma divulgação num amplo aspecto, né? Porque, por exemplo, quando a gente realiza um mês espírita, aquela divulgação do mês espírita ela ganha uma proporção maior do que as divulgações das palestras que são semanais. Certo. Quando se faz uma conferência, um congresso, um seminário, aquela divulgação toma uma proporção maior, né? E às vezes chega naquelas pessoas que, poxa, interessante esse tema, pô, eu simpatizo com algumas ideias espíritas que eu já ouvi falar e vou lá para conhecer mais e por aí vai, né? Agora, outra importância além da questão da divulgação é a formação. E a formação. Outro dia eu estava até comentando com a minha esposa que me acompanha também, né? Ou eu a acompanho, enfim, é voluntária também, espírita. O mês espírita de Peruíbe, geralmente a gente é Peruíbe, Tariri e Pedro de Toledo, né? Que é a abrangência da uso municipal de Peruíbe. Então a gente tem ali poucas casas. A gente teve um momento com 8 casas, com 7 casas, enfim. E a gente fazia cada mês espírita, uma vez por ano, uma palestra em cada casa. E as pessoas de uma casa frequentavam a outra casa. Então, e assim na casa, vamos supor que tivesse atividade no dia, não tinha atividade, todos iam para outra. A gente começou a combinar com o tempo de fazer no final de semana. Certo. Que essas casas não tinham assim palestras no domingo legal. à noite, no sábado à noite, e aí proporcionava a possibilidade de mais pessoas irem, de né? todos poderem irem sem afetar o trabalho. Exatamente, exatamente. E funcionou. Funcionou. Até hoje procura se manter no final de semana, no sábado e no domingo. Mas a formação, essas palestras proporcionam uma formação também muito grande, né? Mas são só 7, 8 por ano. Tá, mas põe 10 anos no papel. 80 palestras de 1 hora e meia com expositores que vieram de fora trazer, somar, compartilhar. Então, esses eventos... Prepararam bem o conteúdo, o tema. Sim, geralmente são convidados justamente por já ser conhecido, né? O conhecimento que a pessoa tem do assunto, né? Então, isso ajuda muito também na formação, né? Então, a divulgação, a formação e o que eu vejo de muito importante, que não poderia deixar de citar, é essa oportunidade de convivência, de troca, de união entre os espíritas. Sabe? Isso é um ponto que acho que a gente tem avançado como movimento espírita e a gente tem bastante avançado. Hoje a gente tem, por exemplo, o GEP, né? Que é o Grupo Espírita Paulista, que realiza lives reunindo a Aliança Espírita Evangélica, a Federação Espírita do Estado de São Paulo e a União das Sociedades Espíritas, a USE. Eu tomei conhecimento já tem alguns anos, né, de uma atividade do Evangelho na praia. Eu gostaria muito que você falasse um pouco tanto como começou esse projeto e da importância dele. Olha, a gente começou há alguns anos esse trabalho do Evangelho na praia. Se eu não me engano, a gente está agora no 4º ano. E creio que tenha sido uma inspiração para os voluntários que deram início na tarefa, uma inspiração do plano espiritual mesmo. Inclusive, a gente pensou assim, poxa, fazer o evangelho na praia, vamos fazer o evangelho, vamos levar o evangelho, né? Vamos procurar fazer na praia uma roda, vamos fazer uma leitura do evangelho, a gente faz uma prece, vamos comentar alguma coisa, e depois a gente faz uma prece para encerrar, para agradecer. Quem sabe tem gente passando ali e quer conhecer, né, e acaba conhecendo a doutrina espírita, ou às vezes está precisando de uma palavra amiga naquele momento, de um esclarecimento, de um consolo, enfim, vamos fazer. Juntamos um grupo de pessoas, fomos para a praia, organizados, claro, a gente vai primeiro para a casa espírita, a gente faz uma oração, a gente faz um preparo, né, a gente procura se ligar com os benfeitores, os mentores espirituais que amparam a tarefa. A gente vai para a praia, senta lá, monta a nossa cadeirinha, nossa esteira, faz uma rodinha, começa a conversar. E com o tempo outras pessoas foram somando, foram chegando. E foi interessante porque, de princípio, a gente achou que talvez pessoas de fora do movimento espírita, tomassem conhecimento do espiritismo através dessa iniciativa. Só que a gente percebeu que
próprios voluntários de diversas casas espíritas começaram a participar. Então, uma vez por mês, esses voluntários se reúnem, se encontram, né, na verdade, na praia, para fazer uma leitura do Evangelho, fazer uma prece e fazer essa reflexão. Claro que agora, durante a pandemia, esse trabalho está sendo feito de modo virtual, o Evangelho na Praia é virtual, mas continua sendo feito, porque a gente sabe que o trabalho espiritual não se encerra, né? E a gente até pensou, poxa, mas as pessoas vão passar e como é que eles vão saber o que a gente está fazendo, né? A gente podia colocar algum tipo de sinalização, alguma coisa. Não sei, o que vocês pensam? A gente leva o violão também, a gente toca, né? Pouco antes de começar, a gente fica ali tocando a musiquinha. Musiquinha no modo de falar carinhoso, né? Porque são músicas, né? Espíritas que passam um ensinamento bacana. Não apenas espírita, inclusive. Outras músicas que trazem mensagens edificantes também. As pessoas cantam, enfim. E aí a gente, poxa, não sei, né? Podia ter uma sinalização. E aí, pela pintura mediúnica, a gente recebeu uma imagem e vinha a frase: o Evangelho é sol nas almas. O Evangelho é sol nas almas. E aí, naquela pintura mediúnica, veio uma imagem da praia e escrito: o Evangelho é sol nas almas. E escrito, não a assinatura da pintura, mas da frase Bezerra de Menezes. A gente falou, nossa, Evangelho é sol nas almas, Bezerra de Menezes. Será que tem algum texto de Bezerra de Menezes que ele diz isso? A gente foi procurar. E a gente achou uma mensagem de décadas atrás, recebida, se eu não me engano, no Nordeste, em que Bezerra de Menezes diz: o Evangelho é sol nas almas, é luz no coração dos homens. E aí a gente falou, é essa pintura que vai nos acompanhar. Então a gente coloca lá a nossa cadeira, nossa esteira na praia, encostado na cadeira assim do lado, a gente coloca o quadro ali escrito: o Evangelho é sol nas almas, Bezerra de Menezes. E a gente vai fazer esse trabalho na praia, então. Que legal. E a gente foi sentindo que... Chegou a aparecer alguém assim já que estivesse passando? Ou é mais Sim, acontece. Acontece, algumas pessoas passam, vêm, param. A gente oferta, né, o Evangelho, quer conhecer e tal, quer ler. Alguns acompanham e vão, outros, posso levar? Pode levar. Inclusive o projeto Recomeçar aqui já ajudou muita gente nesse sentido, porque esses evangelhos que a gente leva para a praia são os evangelhos que foram cedidos aqui pelo projeto Recomeçar. Legal. Né? E nesse trabalho do Evangelho na Praia, a gente às vezes está com aquela mensagem também que a gente... Quase toda casa espírita tem aquela mensagem, então a gente levava também, né? Distribuía. Dos mensageiros, né? Aquelas Isso, folhinhas. Exatamente. A gente distribuía as mensagens, cantava música, fazia a leitura do Evangelho. Era uma alegria muito grande. Sabe? Uma alegria muito grande. A gente percebia como as pessoas saíam bem naquele momento. E depois disso, a gente começou a ter contato com algumas outras pessoas que também realizam o Evangelho na Praia. E a gente foi descobrindo que há um grupo no Nordeste que faz, há um grupo em Santos, depois parece que surgiu um grupo em Praia Grande também, Isso, né? Foi logo quando começou esse grupo, já veio a pandemia, né? Então não chegou a se fortalecer, né? Mas... A gente veio, inclusive, um dia aqui para acompanhar também, né? O pessoal da Praia Grande, achamos muito bacana. Tivemos algum contato com o pessoal do Nordeste que realiza... E é no mesmo formato? Você viu que tem alguma diferença, assim, ou são similares? Era semelhante, O pessoal vai, sim. Simples. Horários diferentes, né? Locais diferentes. Praia Grande tem um movimento maior, né? A gente fazia lá no final de semana, de manhã cedinho, né? Aqui na Praia Grande, quando eu fui, pelo menos era final de tarde para anoitecer, se eu não me engano, né? Então, a gente começou a ter contato com o pessoal do Evangelho na Praia, lá do Nordeste, procuraram a gente pelas redes sociais. Que bacana, vocês estão fazendo Evangelho na Praia aí, a gente faz aqui também. E, de repente, a gente foi perceber, poxa, parece que existe uma coordenação aí, talvez, acima do que a gente consegue enxergar nessa tarefa. E a gente tem, então, na reencarnação, algo muito importante para a gente compreender esses mecanismos de justiça, da justiça divina. Né? Porque, como eu estava dizendo, a gente vê um capítulo de um filme que é muito mais longo. Né? E uma só encarnação seria muito pouco, né? Pra gente... O que são 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos para um espírito que é imortal. Em termos de tempo, é muito pouco tempo.
né? Mas em termos de oportunidade, pode ser muito significativo. Né? Tem espíritos que às vezes passam décadas, às vezes vidas, girando em torno de um mesmo aprendizado, encontrando dificuldade para conseguir adquirir e superar, né? Às vezes se desapegar de uma determinada coisa, enfim. Agora tem espíritos que às vezes numa encarnação dão um salto também, né? A gente pode pegar um caso que é um exemplo para todo voluntário espírita, que é Paulo de Tarso, né? Narrado no livro Paulo Estevam, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Paulo de Tarso, ele se transforma de perseguidor, né, dos cristãos, num propagador do evangelho amoroso, né, e passando por inúmeras dificuldades, né. Ele teve a estrada de Damasco dele, onde foi ali a sua, talvez a gente possa falar a sua conversão, mas nós também temos a nossa estrada de Damasco. Né? Cada um de nós tem também a própria estrada de Damasco. Né? Foi na estrada de Damasco que Paulo ele se dirigia para uma cidade para prender um cristão e ele viu Jesus. Né? Quer dizer, ele não viu com os olhos da matéria, porque os que estavam com ele acompanhando não viram. Não entenderam nada. Não entenderam nada, parecia que ele estava louco. Né? E ele falou, Senhor, quem sois, né? Ele falou, sou aquele que tu persegues. Olha. E aí ele falou, o que tu queres, né? O que queres que eu faça? Aquela luz, aquela coisa, né? A realeza espiritual de Jesus, vamos dizer assim. E nós temos também nossa estrada de Damasco. Nós temos aquele momento que nós enxergamos Jesus, que sentimos que, opa, o caminho que eu estava não é o caminho. Ô, Rafael, mas deixa eu te perguntar, você acha que às vezes tem pessoa que fica esperando um encontro desse pra se mexer? Pode ter. Porque às vezes eu penso assim, eu vejo tanto nossos irmãos evangélicos, né, usando o termo assim, eu tive encontro com Deus, eu tive uma experiência e tal. Só que às vezes essas experiências que mais nos marcam, a gente não percebe que foi ela naquele instante. Só depois que a gente vai ver, meu, aquele experimento foi o que me desviou e me fez eu melhorar. E às vezes eu vejo pessoas assim que talvez esperem falar assim, eu tô do jeito que eu tô, às vezes o mais estacionário, né? Tranquilo. Eu já cheguei até a ouvir de alguém assim mais pessimista, falando assim, a gente avança pelo amor ou pela dor, eu não vou fazer nenhum movimento, eu vou deixar a dor me empurrar. E eu acho que às vezes tem pessoas que acabam... Você acha que tem pessoas que acabam esperando ter esse encontro? Olha, a gente relembra aquela passagem do Evangelho, né? Que diz assim, toda vez que fizeres isso para um desses pequeninos, é a mim que o fazes. Jesus dizendo isso, né? Uhum. Então assim, a gente passa por isso dentro do nosso dia a dia, nossos menores afazeres, muitas vezes. Quando a gente tem um olhar amoroso, quando a gente deseja realmente para uma pessoa o bom dia, não apenas da boca para fora, mas desejar o bom dia, né? A gente está caminhando nessa nossa estrada de Damasco, né? A gente está caminhando e é um processo, né? Porque Paulo de Tarso, ele já trazia dentro de si algumas características. Ele tinha uma forte convicção, ele tinha uma perseverança, uma força de vontade. Só que ele tinha entendimento que o caminho correto era para cá. E ele ia em busca daquele caminho que ele acreditava tenazmente. Aí ele percebeu que a direção que ele estava indo não era aquela. Ele direcionou seus esforços, aquilo que ele já tinha conquistado, ele direcionou para outro caminho. Nós também já temos muitas conquistas dentro de nós. Nós temos muitas conquistas dentro de nós. Nós temos uma longa caminhada para chegar onde nós estamos hoje. Temos um longo processo evolutivo. Já passamos inúmeras
inúmeras conquistas, aprendizados, esforços, muito suor, muita lágrima que nos trouxe até aqui hoje. Nós somos frutos não apenas dos nossos erros, nós somos frutos dos nossos acertos também. Uhum. Nós somos essa construção, né? E nessa construção a gente vai aprendendo a discernir o certo do errado, né? E aí a gente consegue aplicar as nossas forças, a nossa energia naquele caminho que a gente vai percebendo que é o caminho certo. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E aquela aquisição que a gente teve, a gente não perde em outra existência, né? As conquistas morais a gente não perde. As conquistas morais a gente leva conosco porque são do espírito, né? Que é imortal. E o espírito imortal carrega consigo as conquistas morais para toda a eternidade. É uma construção que não desaba, né? A gente pode perder outras coisas que são transitórias, mas as conquistas morais a gente não perde, né? Elas vão conosco. A gente sempre gosta de saber um pouco do início, né? Como foi o início da doutrina, se já nasceu em família espírita, como que foi suas primeiras experiências com o espiritismo? Olha, não nasci em família espírita. Eu tenho uma descendência de japoneses, né? Então, eu sempre convivi com algumas práticas religiosas orientais, mas um lado da família que não tem essa descendência japonesa, né? Me levou algumas vezes quando criança em algumas casas espíritas, né? Mas até então, assim, eu não frequentava nenhum lugar, mas eu presenciei alguns fenômenos mediúnicos ainda na faixa dos 13 anos de idade. E eu quis entender aquilo que acontecia, por que acontecia, como acontecia, né? E eu tinha um amigo de escola, um amigo de classe, assim, que era espírita, a mãe dele era voluntária numa casa espírita, e ele me convidou para conhecer a casa espírita. Ele era frequentador de mocidade, inclusive, e ele me convidou para ir conhecer a casa espírita. Nisso você tinha quantos anos mais 13 ou menos? anos. 13 anos. 13 anos. E aí eu fui. Eu fui muito bem acolhido, muito bem recebido, com muito carinho. Me senti muito bem, me fez muito bem, né? E a partir dali eu fui convidado a conhecer também a turma de mocidade. Então, adentrei numa turma de mocidade e me encontrei, né? Fui encontrando ali respostas para questionamentos íntimos que eu tinha, respostas para compreender como que esses fenômenos mediúnicos, como que essas coisas acontecem, por que acontecem, para que acontecem. E esses fenômenos mediúnicos que você teve contato, era no teu vínculo ali familiar, era com você mesmo? Não, com amigos. Com amigos. Com amigos, né? Cheguei a presenciar uma manifestação mediúnica, né? Situações de efeitos físicos também, né? Antes disso, quando criança, já tinha presenciado alguma coisa de efeito físico também, mas sempre ficaram aqueles questionamentos, né? Por quê? Por quê? E isso, então, quando eu vi que a doutrina espírita tinha para me oferecer respostas para isso, eu fiquei encantado. Eu entrei na turma de mocidade e da casa espírita eu nunca mais saí. Né? Desde então. E nessas atividades da mocidade, já era palestra, igual a gente vê hoje em dia, assim, palestra ao público junto com os adultos, o primeiro contato? E como que foi as outras atividades da mocidade? A gente frequentava as tarefas da assistência espiritual, onde tinham as palestras evangélicas, né? Aplicação dos passes, então a gente frequentava ali. E em separado, um outro dia da semana, a gente tinha as aulas das turmas de mocidade. Então a gente tinha um dirigente da turma de mocidade, cada semana tinha um programa de aulas que ele seguia, né? E a cada semana era um tema diferente que era abordado com a gente. E aí era uma coisa legal que assim, pô, eu gostei. Aí eu falava com um amigo, vamos lá. E aí o amigo ia junto também. Alguns ficaram, outros não ficaram. Você chegava a convidar pessoas assim de fora da escola, do sim, amigo... Sim. Quando a gente foi ver nosso grupo de mocidade, alguns inclusive são amigos até hoje. Né? Eram pessoas que criamos laços, né? Criamos laços de amizade. Depois disso, isso tudo aconteceu em Peruíbe, onde eu moro, né? Onde eu cresci. Depois disso, eu me mudei de Peruíbe e eu fui fazer
o estudo, né, na faculdade em Minas Gerais. Chegando lá, uma das primeiras coisas que eu pensei é em que casa espírita que eu vou, né? Onde eu vou. Não queria ficar mais sem uma casa espírita, Não, né? não queria ficar sem uma casa espírita. E compreendendo a importância que a casa espírita tem, não apenas por ser legal, porque é legal ter um grupo de amigos, poder conversar sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente precisa, né? Num ambiente assim de fraternidade, de ameaça zero, que a gente se sente confortável e seguro para poder falar e para expor as coisas, né? Mas compreendendo a importância de tudo aquilo para mim também. Né? E sentindo como é bom também a gente às vezes se envolver no trabalho voluntário. Porque na mocidade a gente se envolve nas tarefas voluntárias também. Né? Às vezes ali a arrecadação de itens para cestas básicas, ajudar na organização de algum evento, às vezes, contribuir com a música também, né? O jovem... Bom, vamos chegar lá. Não, é legal, porque o jovem ali que está na casa espírita, ele se sente feliz em ser útil, né? Sim, então precisa desse envolvimento, dessa integração, né? Às vezes eu coloco assim, o jovem espírita é o futuro do movimento amanhã. Não, o jovem espírita já é movimento espírita hoje. Né? Não é só amanhã. Hoje ele já é movimento espírita. Hoje ele já participa, ele já realiza, ele já compartilha, ele já divulga, né? Então é movimento espírita hoje. E então, chegando em Minas Gerais, na cidade de São João del Rei, primeira coisa que eu comecei os estudos da faculdade, comecei um curso de inglês, e aí numa determinada atividade precisávamos formar duplas. E tinha uma atividade que precisava escolher o nome de uma personalidade ali para fazer o exercício, eu escolhi Kardec. Coloquei ali Kardec. Aí minha dupla olhou assim e falou: "Você é espírita?" Eu falei: "Sou." Ela: "Eu também sou. Que casa você frequenta?" Eu falei: "Não, nenhuma por enquanto. Acabei de chegar na cidade, não conheço nada, não conheço ninguém." Ela falou: "Então vou te apresentar a casa que eu frequento." E assim foi. Né? Foi a casa que eu frequentei durante alguns anos, enquanto estive lá. Uma casa que eu tenho muito a agradecer, porque muito me ensinou. Conheci pessoas que somaram, agregaram muito na minha vida. E fui para a turma de mocidade lá. Legal. Né? O perfil um pouco diferente das mocidades em Peruíbe. É isso que eu ia perguntar, se você sentiu alguma diferença assim do espiritismo, seja por ser regional ou alguma diferença na atividade. Em Peruíbe a gente tinha uma turma de mocidade com jovens mais novos, né? Então ali saindo da evangelização infantil, entrando na pré-adolescência, 13, 14, 15 até os 17 aproximadamente. A gente tem muito essa questão da necessidade da oferta de oportunidades em Peruíbe, na região como um todo, né? Vamos dizer assim. Oportunidade até de trabalho, você diz. De trabalho e de estudo também, né? Por exemplo, quando eu, jovem em Peruíbe, na cidade não tinha um cursinho pré-universitário. Eu pegava o ônibus todo dia e ia para Itanhaém, fazer o cursinho pré-universitário em Itanhaém, porque em Peruíbe não tinha. Então chegava essa época dos 17 anos, assim, muitos jovens saíam em busca de continuidade dos estudos, ou em busca, às vezes, de trabalho, quando não conseguia na cidade, enfim. Em São João del Rei, por ser uma cidade universitária, né, lá a gente tem Universidade Federal, tem universidades particulares, é uma cidade pequena, mas com uma grande concentração de estudantes jovens. De estudantes jovens, isso. Então, os perfis de mocidade naquela cidade é um pouco diferenciado. Tinha muitos jovens de idade universitárias. Entendi. Não apenas, mas muitos. Inclusive, muitos jovens que vinham de mocidades das suas cidades chegavam lá. Que acontecia igual aconteceu com você, né? Exatamente. E a casa ficava numa localização geográfica assim, que era uma avenida. Então, para quem chegava na cidade e não conhecia muito a cidade, talvez ali fosse a primeira casa que acabava conhecendo, pela localização dela. Né? Então, ali tinha muitos jovens universitários. E eu me encontrei ali também. Não eram todos, tinha alguns que eram da cidade, não eram universitários, enfim. Mas era um movimento que possibilitou muito aprendizado para mim e uma coisa muito legal, porque a dirigente da casa tinha um olhar muito legal para os jovens, para a mocidade. Então ela procurava integrar, né, a mocidade nas tarefas. Como, por exemplo, ia ter uma noite lá, um evento beneficente.
Ela envolvia os jovens na organização, na divulgação, na realização no dia. A assistência espiritual ali com as palestras, os passos. O jovem ia ajudar a organizar o copinho com água que ia distribuir para as pessoas. A música, às vezes, a prece. Colocava os jovens ali envolvidos na realização. Então, todos os jovens da mocidade ali tinham... Eles não iam para a casa espírita apenas para a turma da mocidade. Uhum. Eles tinham uma convivência, uma vida ali dentro, em várias áreas, em vários setores da casa, né? A organização lá em Minas eles chamam de campanha do quilo. Ah, tá, para arrecadar. Para arrecadar, isso. Então era uma turma de mocidade que fazia a campanha do quilo e era domingo de manhã. E eles iam. Era um processo muito interessante, porque às vezes os jovens chegavam, às vezes com aquele olhar de sono, né? Mas quando estava no encerramento da atividade, estava todo mundo com um sorriso de um tamanho e feliz e dizia assim, poxa, foi difícil às vezes levantar da cama no domingo de manhã, mas depois que eu cheguei aqui foi tão bom. A recompensa, né? Dessa satisfação, né? De dever cumprido. Sim, é um trabalho muito gratificante. Você viu alguma coisa assim que serviu para implantar aqui quando você retornou? Sim, sim. Eu acho que em especial... mais do que alguma coisa prática, assim, acho que esse olhar que a dirigente tinha para os jovens e para não segregá-los dentro da casa espírita, mas para envolvê-los nas diversas tarefas. O jovem, além de estar na mocidade, ele participava de outras tarefas e às vezes participava também de outros grupos de estudo com adultos. Entendi. Né? Eu participei, por exemplo, eu fiz meu desenvolvimento mediúnico também lá, né? Já tinha iniciado até aqui, mas lá foi assim um momento em que as coisas afloraram mais, um pouco mais, né? Então participei de estudos de livros sobre a mediunidade, participei de estudo da Gênese, enquanto jovem ainda, sabe, com 20 anos estudando a Gênese. Então foi muito, muito interessante, com pessoas mais experientes, pessoas que tinham mais estudos, sabe? Eu ficava absorvendo tanto conhecimento que as pessoas tinham para poder compartilhar comigo naquele momento, né? Outra diferença é que a casa em Peruíbe, em que eu iniciei, é o Grupo Socorrista Emmanuel, é uma casa vinculada à Aliança Espírita Evangélica. Certo. Né? Em São João del Rei, a casa que eu frequentei, ela não é vinculada à Aliança Espírita Evangélica. Né? Ela trabalhava mais na perspectiva da Federação Espírita Brasileira. Né? Então, eu tive a oportunidade de ter uma formação dentro da Aliança Espírita Evangélica e de ter uma formação numa casa que era mais ligada aos trabalhos da Federação Espírita Brasileira. Né? E isso me trouxe uma compreensão interessante sobre o movimento espírita. Certo. Né? Mas eu sentia que minha tarefa estava aqui. Eu sentia que minha tarefa estava aqui na região, na Baixada Santista, em Peruíbe, e em especial nessa casa onde eu havia iniciado. Algo dentro de mim me chamava para retornar. Então, concluídos meus estudos lá, após um tempo... Você não pensou em permanecer lá? Eu cheguei a pensar, comecei a ficar por lá um pouco e tal, mas falei, não, algo dentro de mim me chama e eu vou voltar. E eu voltei. Legal. Chegando aqui... Os dirigentes da casa me conheciam ainda da época, né? Eram dirigentes que deixaram de ser, voltaram, enfim, se revezaram entre si, mas aquele grupo que são voluntários da casa há muito tempo me conheciam e me pediram para começar a frequentar algumas reuniões representando a casa. E então tinha sido fundada a USE Intermunicipal de Peruíbe. Representando a casa no movimento regional. Isso, isso, exatamente. Porque o Grupo Socorrista Emmanuel, ele é a casa atualmente espírita mais antiga em funcionamento em Peruíbe. Ele é de 78. E desde a sua fundação, ele é ligado à Aliança Espírita Evangélica. Né? A fundadora, já desencarnada, Dona Lúcia, mas que continua trabalhando conosco no plano espiritual. Tem até uma história interessante, porque ela chegou a escrever uma carta para o Edgar Armon, né? Que foi um dos fundadores da Aliança, da USE também, ele é fundador da USE também, né? Perguntando se poderia abrir uma casa ligada à Aliança em Peruíbe, e ele respondeu, não só pode como deve, vai, abre, né? E aí naquele começo recebeu o apoio de muita gente de São Vicente, porque haviam poucas casas espíritas, né?
e muita gente de São Vicente, de São Paulo mesmo, e construção de sede própria, e aí foi toda uma luta, né? Mas em determinado momento foi fundada a USA Intermunicipal de Peruíbe. Ah. E todas antes de fundar a USA Intermunicipal de Peruíbe, já eram realizados os mês espíritas de Peruíbe. Uhum. Hoje já está para mais da 20ª edição, sendo que é uma por ano. Uhum. Só que a USA Peruíbe não tem todo esse tempo. Então, antes de existir a USA Intermunicipal de Peruíbe, existia já o mês espírita, em várias edições. Feito pelos próprios pessoal ali das casas, mas sem uma organização... Tinha o pessoal da USA regional que trabalhava nisso, que ajudava, né, que Entendi. puxava. Então, mesmo o Grupo Socorrista Emmanuel não sendo ligado à USA Intermunicipal de Peruíbe, sendo ligado à Aliança, participava junto do mês espírita. Então, quando houve a criação da USA Intermunicipal de Peruíbe, o Grupo Socorrista Emmanuel participou dessa fundação. Uhum. Né? Então, sempre houve esse trabalho conjunto, esse trabalho legal, essa parceria lá, né? Mas a oportunidade de ter vivenciado assim, trabalhos na Aliança, trabalhos na USE, foi muito bacana, porque chegando na cidade eu fui convidado ali para representar a casa nas reuniões da USE. Então, e ali eu conheci pessoas das outras casas, fui me envolvendo. E eu falava, vamos abrir uma mocidade. A USE. Para USE ou para o Emmanuel. Vamos abrir uma mocidade. A gente tem que ofertar. Não tinha mocidade no Emmanuel? Não só no Emmanuel. Não na tinha cidade. Nenhuma mocidade na cidade em funcionamento. Olha. E a gente falava, a gente precisa garantir a porta da casa aberta, a porta de uma casa espírita aberta para os jovens. Mas o teu grupo então tinha parado o que você iniciou? Sim, já fazia mais de 5 anos, eu tinha ido embora daqui, voltado, já estava cada um para uma cidade diferente. E não deu sequência, vamos supor, as crianças que saíram da evangelização... Naquele momento não tinha nenhuma mocidade na cidade, pelo menos que fosse de meu conhecimento, e creio que não tinha mesmo, porque a gente conhecia os dirigentes das casas, das reuniões e tal. E aí a gente combinou, falou, não, vamos fazer um grupo de mocidade, e as casas espíritas que tiverem jovem para direcionar para a mocidade, a gente reúne nesse grupo. E assim foi combinado. Às vezes a gente quer terceirizar a responsabilidade, né? Que a gente é que escolhe e dá destino, né? Sim. Porque esse próprio exemplo, ele já está num nível que ele sabe muito bem fazer suas escolhas, né? Uhum. Porque a gente pode escolher tudo. A gente escolheu estar aqui, como a gente pode escolher estar em outros lugares. Às vezes a gente escolhe coisas mais edificantes e às vezes menos, né? E aí a gente, às vezes, a gente sente culpa por não conseguir, aos nossos olhos materiais, ajudar uma outra pessoa. Interessante. Né? Assim, poxa, eu queria tanto ajudar aquela pessoa, eu tento, mas eu não consigo, sabe? Às vezes eu converso com a pessoa, tentando mostrar alguma coisa, a pessoa parece que não me ouve, ou eu levo um livro para a pessoa, mas a pessoa não lê, eu apresento lá uma palestra, a pessoa não quer assistir, e, poxa, eu tento conversar e tento fazer o melhor de mim. Poxa, onde que eu tô errando? O que que eu tô fazendo? Por que que eu não tô conseguindo ajudar? Mas cada um de nós possui um livre-arbítrio, que é essa liberdade de escolha, né? A gente precisa respeitar o livre-arbítrio de cada um. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua estrada de Damasco. E cada pessoa vai encontrar na sua caminhada um momento que vai bater, sabe? Vai bater fundo no coração, mais cedo ou mais tarde. Vai bater fundo no coração e vai se abrir para o novo, vai se abrir para essa luz que nos chama do mais alto, porque essa luz nos chama. Mais cedo ou mais tarde, essa luz vai tocar o coração de todos. Eu só me recordei, assim, você citando essa questão, né? Cada um tem seu tempo e tinha um rapaz que era amigo do Chico Xavier e ele tinha uma loja e aí ele chegou para abrir a loja, tinha um morador de rua ali na Marquise, né? E aí ele chamou o rapaz, vou te ajudar, ajudou, deu banho, cortou cabelo, deu roupa nova, fez barba, tal, falou, vou te conseguir um emprego, você volta aqui na segunda, aí já era um fim de semana, tal, você volta aqui na segunda e tal. E aí o rapaz foi pro centro à noite, né? Esse que ajudou ali,
o, o rapaz em situação de rua. E aí o Chico falou assim, ó, pode fazer o máximo que você puder em ajudar, mas não espere resultados agora. Porque o Emmanuel está dizendo que esse rapaz cometeu equívocos em outra existência, que ele próprio se culpa e ele próprio se puniu a ponto de imaginar assim, eu sou tão mal que eu não mereço nada além do que o pior que essa vida pode dar. Então, aí ele ficou meio assim. O que aconteceu? Na segunda-feira o rapaz não apareceu. Essa questão da culpa, né? Que a gente estava conversando assim, sobre. A gente até citou, né? Que a gente pode espalhar semente, mas o germinar, o crescer, o florescer, frutificar pertence a Deus. É um pouco disso. A gente pode estender a nossa mão, a gente deve estender a nossa mão, ofertar auxílio e tal, mas a pessoa tem o seu tempo. Eu não posso me culpar pelas decisões que a outra pessoa toma. Né? Eu participo, procurando. Se eu tenho algum conhecimento que posso orientar, eu compartilho. Né? Eu tô ali estendendo a mão, posso dar o ombro amigo e tal, mas a pessoa precisa fazer a sua parte. Né? Vinde a mim. Né? É verbo é ação. Né? Verbo é ação. E essa vivência na caridade nos mostra que a caridade, o amor é algo que, diferentemente de outras coisas, quanto mais a gente divide, mais multiplica. Né? Mais aumenta. Quanto mais a gente doa, mais aquilo aumenta, mais a gente recebe também. Né? Então é algo fantástico nesse nosso aprendizado. Tem esse aspecto, né? A gente tem um contato com a doutrina e parece que a gente reconhece muitas sombras que antes estavam escondidas nossa, né? E como avançar sem se culpar, sem se desmotivar, assim que a gente começa a ver que a gente não é tão, eu digo por mim, né? Tão bonzinho quanto parecia até aquele momento. Olha, o conhecimento nos ajuda muito nesse sentido, né? É claro que nenhum de nós é perfeito. Claro que todos nós trazemos defeitos, falhas e coisas que nós não gostaríamos, agimos de maneira que nós não gostaríamos. Perfeito. Em diversas circunstâncias. A gente, quando vai ver, já foi, já fez, por impulso às vezes, depois se arrepende, fica às vezes uma culpa, um arrependimento. É importante que quando a gente sentir que fez alguma coisa que não é legal, que a gente possa não estacionar nesse estágio. Eu senti alguma coisa que não é legal, eu vou ficar me culpando, me punindo disso, eu vou ficar estacionado nisso. Não, pô, não fiz legal. Eu vou usar isso pra mudar. Sabe? Aí a gente passa para um outro estágio. Né? Então, pô, não bateu legal tal, vou mudar. Se é possível corrigir, eu vou e corrijo. Não é possível corrigir, mas fica o aprendizado para eu não fazer de novo. Tira a lição e olha para frente, e olha né? para frente para não ser a estátua de sal presa no passado. Né? Então é isso. E a coragem e o pensamento em Deus, pensamento em Jesus, pensando na confiança na justiça de Deus e na fé no futuro, a fé no futuro vai trazer pra gente a perspectiva de Paulo de Tarso, lá na época do cristianismo nascente, quando ele disse assim, que minha alma seja lançada ao monturo, se for necessário. Que meu corpo seja lançado ao monturo. Monturo é onde eram jogados o lixo, o resto de animais e tal. Falou assim, que meu corpo seja lançado ao monturo, se necessário, mas que minha alma se erga translúcida em luz para Deus, purificada para Deus. Então é isso, sabe? Nós somos espíritos, somos seres imortais. Somos seres imortais. Nós estamos vivendo uma vida que é passageira. A dor, as dificuldades são lições, são aprendizado, nos fortalecem, podem nos fortalecer, porque a gente vai se capacitando, se preparando para as tarefas do porvir, né? E confiantes de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra? E importante até a gente falar dessas questões do dia a dia, né? Porque voltando lá para o jugo leve, o que a gente entende como jugo? Essa palavra, jugo leve. Às vezes a gente pode pensar, tem alguma coisa a ver com julgamento. Isso. Né? Ou então tem alguma coisa a ver com sobrejugar o outro, sobrepujar o outro.
Né? O que, que é o meu jugo é leve de Jesus? É uma imposição dele? O que é o jugo leve? A gente tem que lembrar que Jesus falava para as pessoas do seu tempo, geralmente utilizando elementos do dia a dia das pessoas, né? Como um mestre sábio que ele era, ele procurava relacionar as coisas do dia a dia das pessoas para que fizesse sentido. Não fosse um conhecimento vazio, mas que fizesse um sentido. Então a gente vai ver inúmeras passagens, narrativas, parábolas de Jesus, que ele vai aplicar elementos da vida doméstica, ou da vida rural, ou da pescaria, enfim, elementos com que as pessoas lidavam no seu dia a dia. Né? Então quando ele fala jugo leve, o jugo era uma espécie de uma madeira que era colocada sobre o animal, para quando fosse trabalhar a terra, o solo para o plantio e tal, ele não saísse do rumo. Certo. Né? Então, quando Jesus fala assim, o meu jugo é leve, é mais ou menos assim, esse rumo que ele dá. O rumo é leve com Jesus. Porque o rumo é suave, porque o fardo é leve. Perfeito. E qual que é o fardo? Ele fala, a única condição que eu peço, amor e caridade. Né? Amor e caridade. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, questão 886. Qual o sentido da verdadeira caridade como Jesus a entendia? Essa pergunta de Kardec é de uma sabedoria, né? Repete, por favor. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade como Jesus a entendia? E os espíritos responderam: benevolência para com todos. Benevolência é uma espécie de boa vontade. Né? Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Indulgência a gente pode ver assim uma espécie de aceitação. Não é passar a mão na cabeça, não é isso. Mas é uma espécie de compreender e aceitar que cada um está ali no seu momento evolutivo e procurar não julgar e tal. Né? Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da caridade como Jesus a entendia segundo os espíritos da codificação. E às vezes a gente pensa na caridade somente como um ato de doar algo material para o outro. Certo. Mas é muito mais amplo do que isso. É muito mais amplo do que isso. Quando eu dou esse bom dia com desejo sincero, eu estou desejando que a pessoa realmente tenha um bom dia. Isso não é boa vontade? É caridade. Se eu tô dando... E se a pessoa não responde, aí é a indulgência e o perdão, né? Não vai mudar nada, né? Aí é o problema dela, né? Eu não transformo o outro. Eu transformo somente a mim mesmo. Né? Eu só transformo a mim mesmo. O outro, assim, a semente, a gente pode espalhar. Mas se essa semente vai germinar, o quanto rápido essa semente vai crescer depois que germinar, o florescer, o frutificar, pertence a Deus, não pertence a nós. Eu posso ajudar a espalhar a semente. Eu posso ser instrumento, porque o semeador é Jesus. Mas eu posso ser instrumento. Agora, germinar da semente, o crescimento da planta, o florescer, o frutificar, pertence a Deus. É no tempo de Deus. E às vezes a gente é muito imediatista, né? Muito. Em qualquer projeto, né? A gente fala assim, será que tá compensando? Será que é o caminho? Porque a gente tenta fazer esse cálculo matemático de positivo, né? Nós somos muito 1 mais 1 é 2, né? Assim, isso é reflexo da nossa materialidade. Né? Nós ainda trazemos esse aspecto materialista muito forte dentro de nós. Esse imediatismo é um reflexo disso, né? Existe essa questão do tempo, né? É muito forte para a gente, uma vida cada vez mais apressada, né? Os afazeres que nos consomem, uma chuva de informações que nos chegam de todo momento, e às vezes a gente não consegue nem processar direito essas informações, degustar essas informações, e já chegam mais coisas e a gente tem que... Então é interessante a gente procurar, né, ter momentos de reflexão, opa, peraí, eu preciso de um momento em que eu pare, respire, tome um copo d'água. Aí a oração é um caminho fantástico, né? Porque a gente vai se restabelecendo, a gente vai restabelecendo as nossas energias, a gente vai restabelecendo a nossa capacidade de raciocinar com clareza e de conseguir discernir entre o certo e o errado. Perfeito. E Rafael, você consegue
imaginar como seria a sua vida hoje sem ter tido sem ter conhecido a doutrina? Não, não consigo imaginar. Não consigo imaginar. É interessante porque eu já refleti sobre isso. O que seria de mim se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita? Sabe que eu li uma vez o livro Espiritismo e Cristianismo, Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis, né? E eu refleti profundamente sobre isso. Eu falei, olha, que bom que a doutrina espírita me clareia os ensinamentos assim, sem os dogmas, sabe? De uma forma transparente e com clareza, e me mostra a face do amor em tudo isso de uma maneira que me toca, chega em mim, né? Porque outras doutrinas cristãs, ou não cristãs, inclusive, vão ter a essência do amor também. Né? Vão trabalhar a essência do amor. A gente vê lá no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, por exemplo, ele falando de outras personalidades religiosas da história da humanidade que vieram como mensageiros do Cristo. Né? Mas a doutrina espírita vem clarear para a gente essa essência do amor de uma maneira tão cristalina, né? Nos levando a entender aquelas páginas do Novo Testamento que estão aqui há 2000 anos e que às vezes a gente ainda não conseguiu, né, compreender na essência, e é cheio de simbolismos, cheios de nuances, né, que demanda um estudo para a gente se aprofundar nelas e tentar trazer para o nosso dia a dia, né, porque sair do campo apenas da teoria e vivenciar na prática o que Jesus vem nos ensinar, né. Um dia chegaram para a gente, uma companheira nossa aqui de Praia Grande, inclusive, chegou pra gente e perguntou assim, falou, vocês nunca pensaram em fazer uma atividade assim, com relação ao Evangelho na Praia também, mas talvez depois, não sei, no campo da mediunidade, alguma coisa de assistência. A gente ficou pensando sobre isso, né? E aí a gente começou a fazer, depois do Evangelho na Praia, a gente saía da casa espírita, a gente saía da praia, ia para a casa espírita, os trabalhadores, os voluntários, que tem esse preparo, já tem esse estudo, né, esse desenvolvimento mediúnico, para fazer reuniões mediúnicas. Legal, no mesmo dia, retornando. No mesmo dia, é ato contínuo. Tá. Ato contínuo. A gente até pensava assim, poxa, tem uns que já ficam ali na praia depois, a gente volta para a casa espírita. E aí a gente começou a fazer reuniões mediúnicas e foi muito interessante como começaram as manifestações de espíritos que desencarnaram ali de alguma maneira ligados à navegação, a afogamento, a suicídios na praia, enfim. Então, nessas reuniões após o Evangelho na Praia, as manifestações mediúnicas são de casos ligados à região costeira, enfim. E a gente viu que teve algum desses casos que te marcou mais, assim? Ah, sim, sim. O médium, né, quando sente o envolvimento, a aproximação dos espíritos para a comunicação, muitas vezes ele não apenas passa a mensagem através da psicofonia, ou não apenas vê quadros mentais, ou não apenas escuta, mas muitas vezes sente. O que o espírito está sentindo. O que o espírito está sentindo também. Então, a gente vê situações que nos tocam profundamente, que são grandes lições de vida para nós também, né? Para nós mesmos. Acho que isso, na reunião mediúnica, a gente aprende, a gente recebe muito mais do que a gente dá, sabe? Muito mais do que a gente dá. E a gente vê circunstâncias em que os espíritos falam assim, se eu pudesse... se eu não tivesse feito assim, assado. E aí a gente pensa, poxa, né? Que bom que arrependimento. E a gente pensa assim, o que eu tô fazendo? Né? Então, a gente recebe muito mais do que a gente dá. E ao mesmo tempo a gente vê o amparo dos benfeitores espirituais, a amorosidade quando um mentor se aproxima, envolve. É um sentimento tão bom, né? É de uma suavidade, de uma amorosidade, que parece que a gente fica mais leve, a gente diz, né? Vai para outro plano ainda encarnado, né? Por aí.
Mas então a gente recebe muito mais do que a gente dá nessas tarefas, com certeza. E acho que a certeza, né, de vivenciar essa prova de tudo aquilo que a gente estuda, né? Sim, sim. Porque a gente vê na literatura que a vida continua, esse processo todo, que certamente a gente vai abordar aqui, mas acho que nesse momento da reunião a gente toma conhecimento de fatos que trazem mais, vamos dizer, certeza para a nossa fé, né? Sim. Os laboratórios da mediunidade confirmam pra gente o que a doutrina espírita nos ensina nos livros, né, nas palestras, enfim. A mediunidade também nos auxilia muitas vezes em compreender as entrelinhas de textos que a gente não consegue entender muitas vezes. Que às vezes quando você escuta sentindo, aquilo toca de uma maneira diferente, sabe? Quando alguém fala de perdão, e aí você sente um espírito perdoando um outro que ele tem como adversário há séculos, às vezes, você sente aquele perdão acontecendo, é incrível, né? É incrível. Aí você fala a força do amor. É a força do amor. É incrível. E aí a gente, voltando pro nosso convívio, é um estilo a mais de um exemplo, né? Como você falou, às vezes o próprio espírito dá um bom exemplo para nós e às vezes a gente fala assim, caramba, às vezes eu tô brigando com um vizinho porque ele arranhou meu carro. Algo tão banal, né? Sim, sim. Às vezes a gente fica bravo com tão pequenas coisas, né? Sei lá. Deixaram a toalha de novo, a toalha molhada em cima da cama, sabe? Cadê meu chinelo que eu deixei aqui? Não tá mais aqui, cadê o controle da televisão? E a gente vê que nossos problemas, cada um sente a sua dor, né? Mas a gente vê que às vezes os nossos problemas, a gente coloca um peso maior sobre eles que eles não precisam ter. Que a gente pode tratar a vida de uma maneira mais leve, muitas vezes. A gente se depara com situações que a gente fala, pô, às vezes a gente se sente até envergonhados, né, de sentir o que a gente sente diante dos problemas que a gente tem, quando a gente se depara com outros problemas de outras pessoas que a gente fala, poxa, são muito maiores do que os que eu vivo no momento, né? E a gente aprende também muito a não julgar, né? É um aprendizado, porque a gente tende muitas vezes a incorrer no julgamento, mas a gente não julgar e compreender que cada pessoa está num determinado momento, cada pessoa possui uma história, possui uma vivência, uma bagagem com experiências diversas, múltiplas, e isso muitas vezes leva a reagir de maneiras diferentes a circunstâncias semelhantes. E aí, muitas vezes a gente não tem como dizer assim, se eu tivesse no lugar daquela pessoa eu não teria feito diferente. A gente não sabe como a gente reagiria se estivesse no lugar daquela pessoa, muitas vezes porque a gente nem sabe o que aquela pessoa passou. Verdade, o Haroldo ele fala assim, né? Porque talvez a gente possa já ter tropeçado naquele caminho que o nosso irmão tá tropeçando agora, ou a gente ainda não tropeçou porque nós não tivemos a oportunidade. Às vezes a gente não tá nem apto ainda a passar por aquela prova. Bastaria a gente ter a oportunidade de estar ali no local do nosso irmão ali, que a chance de queda talvez seja grande para nós também, né? É verdade, é verdade. O Espiritismo veio para nós que somos rebeldes, né? Nós somos rebeldes. Tá na obra básica. O Espiritismo veio para nós que somos rebeldes. Conciliarmos a fé com a razão, né? A fé raciocinada, né? Que a doutrina espírita tanto fala. Que a gente possa afinar, voltando a um tema, usando a figura da música, né? A gente possa afinar as cordas da nossa alma entre o coração e o pensamento, a razão, né? Esse aspecto da casa, esse papel da casa espírita é tanto no social para os encarnados, quanto um ponto de apoio para os espíritos também? Sem dúvida. A casa espírita acaba tendo esse papel também? Sem dúvida. O espiritismo no Brasil, né, trouxe fortemente essa questão das obras sociais. Chico Xavier foi um grande exemplo, né, que abriu aí as estradas, né, para o desenvolvimento
do movimento espírita, né? Abriu caminhos para a propagação do espiritismo no Brasil, e ele era um grande exemplo de trabalho na caridade, né? Através das obras sociais. A Casa Espírita, ela tem um papel importante nesse sentido, e a gente sabe de inúmeras iniciativas que espíritas realizam em benefício da comunidade, das comunidades, né, em que se localizam, próximas, enfim. Geralmente a gente vê trabalhos de distribuição de sopa, doação de roupas, cestas básicas e outras coisas mais, né? Educação profissionalizante, creches, hospitais espíritas, enfim. Tem um trabalho muito grande. Eu vi um documentário que contando sobre a fundação de uma casa espírita, não me lembro aonde, mas que eles receberam uma mensagem do Chico Xavier, que eles perguntaram, a gente pode fundar, onde é, tal. E o Chico falou, não, pode, mas optem por uma sede própria, tal. Aí, beleza, aí já tem um ensino bem profundo, mas depois eles queriam começar os trabalhos mediúnicos ali, né, de desobsessão, né, como é conhecido. E aí os espíritos pediram para o Chico avisar, deram esse recado assim, mas antes montem um trabalho de caridade na comunidade. Eu achei interessante, né? Eu achei interessante dele colocar isso, acho que talvez o fato da gente se movimentar, a gente estava dizendo aqui sobre a caridade, não é só material tal, mas só o fato da gente assumir um compromisso, né, de estar ali, sim, acho que já era o exercício que eles precisavam para depois eles estarem mais preparados para a caridade na reunião mediúnica, né? Então, e esse trabalho das obras sociais, das instituições espíritas, porque assim, por exemplo, doação de cesta básica, não é só a Casa Espírita que faz. Outras instituições religiosas também fazem, mas não apenas religiosas também. Né? Você tem ali, às vezes, associações de bairro que trabalham nas suas comunidades, viabilizando cestas básicas. Enfim, você tem vários tipos de organizações sociais que desenvolvem tarefas desse tipo. Né? Mas na Casa Espírita, o trabalho no campo social tem também um viés que é de oportunizar aos seus próprios voluntários, ao pessoal que está ali nos estudos e tal, como uma oficina de trabalho, vamos dizer assim. Uhum. Né? Então, a gente está estudando sobre a caridade, está estudando sobre amor, está falando de amar ao próximo como a si mesmo. Então, vamos para a prática agora? Isso. Vamos para a prática? Então, vamos lá, vamos tentar arrecadar alimento para juntar os nossos irmãos e vamos. Então, assim, é um trabalho dentro da Casa Espírita também, é uma oportunidade, uma oficina de trabalho para que a gente possa não ficar apenas no campo teórico e colocar na prática. Né? Agora, outra questão também é sobre as tarefas assim, sociais. Né? Uma vez a gente participou de um evento beneficente numa casa espírita e ao final, nós, no encerramento da tarefa, né, estávamos apenas os voluntários, fizemos ali uma oração de gratidão e recebemos uma mensagem mediúnica, né? E então o benfeitor espiritual nos disse assim que naquele momento inúmeros irmãos espirituais haviam sido socorridos durante o dia em que a tarefa foi realizada. Porque além da tarefa social que era realizada, muitas pessoas eram direcionadas para ir para lá pensando que estava indo. Eu vou lá porque eu vou participar da tarefa social. Né? Deixa eu buscar um alimento. Ou vou, sei lá, num evento beneficente e tal. Só que no fundo... Isso os assistidos. Tá. Mas no fundo a espiritualidade estava direcionando, os benfeitores estavam direcionando aquela pessoa para lá porque as companhias espirituais iam junto. E aí a pessoa ficava, tal, ela saía e falava, os irmãos espirituais vão permanecer conosco aqui para a gente conversar um pouquinho. Então a tarefa, a atividade social era uma espécie de... funcionou também como uma espécie de chamamento, né? Para que aquela pessoa... Poxa, eu entrei ali, falavam para mim que na casa espírita entra lá e vê espírito, mas não, eu entrei lá, foi super tranquilo e conversei com o pessoal, fui bem recebido, tomei uma água lá e... Me senti bem. Não vi nada demais, me senti bem, saí de lá
nossa, parece que me saí de lá bem. Tem uma passagem no livro Céu e Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é um dos livros da obra básica, né? Da codificação espírita. A mensagem é chamada Marcel, o menino do número 4. Marcel, o menino do número 4. Porque às vezes a gente imagina assim, tudo que eu tô sofrendo é porque eu devo ter feito alguma coisa no passado, sabe? Tô pagando, tô resgatando. A gente tem às vezes essa visão assim, meio de uma justiça incompleta ou imperfeita, sabe? Sem estar tão permeada pelo amor, às vezes. Uhum. Porque a justiça divina ela é misericordiosa, ela é amorosa. Porque a finalidade é educar e não punir, né? Essa mensagem. Ou às vezes a gente olha para os nossos irmãos e pensa assim, mas também deve ter aprontado, né, para estar passando por isso hoje. Mas olha só. E às vezes alguns falam até assim, deixa que ele tá resgatando, né? Às vezes é até uma. E deixa de estender a mão. Isso. É um equívoco, né? Porque se Deus permite que a gente possa auxiliar, quem sabe, mesmo se tiver nessa situação, quem sabe já é o momento do término. Isso. E você vai ser um instrumento para isso, né? Agora, tem um sentido nessa mensagem do Marcel, o menino do número 4, em que relata-se a história de uma criança que nasceu com severos problemas físicos, com atrofiação muscular, com muitas dores, e que foi abandonado no hospital pela família. A família não suportava tamanho sofrimento. E mesmo os médicos, as equipes hospitalares se apiedavam de tamanho sofrimento que aquela criança passava. Mas a criança não reclamava. Não reclamava. Ela vivia as dores constantes, os tratamentos médicos constantes, sem reclamar. Até que chega um momento do seu desencarne. E aí a explicação espiritual para aquela situação é que aquele espírito, chamado Marcel, então, naquela encarnação, ele pediu para passar por aquela situação por amor, para poder ensinar, demonstrar, através da exemplificação do testemunho, para poder ensinar os que estavam ao seu redor como sofrer sem mergulhar na mágoa, na reclamação, no lamúrio, sem se afundar, mas passar por aquilo com fé, com dignidade. Sim. Né? E então a gente vê naquele menino um espírito que já trazia um estágio evolutivo acima da média da humanidade como nós estamos, e que pediu aquela tarefa, aquela situação por amor, para auxiliar os que estavam ao redor dele, que teriam contato com tudo que ele passaria e como ele reagiria a tudo aquilo, para exemplificar. Porque ver o sofrimento humano não é parâmetro para dizer o grau evolutivo de ninguém, Exatamente. Né? E muitas vezes a gente julga. E ali era um espírito mais evoluído que estava entre nós, trazendo seu testemunho de amor. Olha como é possível. Eu lembro sempre de uma passagem do Chico Xavier, que ele estava passando de um lado da calçada com um grupo de espíritas ali, amigos, né? E aí ele viu um rapaz em situação de rua ali, fuçando lixo do outro lado da calçada. Ele foi lá pra ele, conversou alguma coisinha, deu um abraço nele, atravessou e voltou pra lá. Aí os amigos, né, Chico, tadinho, né? O espírito tão imperfeito, né? Passando por esses débitos, Corina falou assim, não, meus irmãos, é que vocês não puderam ver a luz que eu vi, que chamou minha atenção, e foi por isso que eu fui lá cumprimentá-lo. Ele é um espírito muito elevado, pediu para vir nessa existência, passar por essa experiência, mas essa já é a última encarnação dele no orbe terreno. Ele já vai para... é um tapa na nossa cara, né? Pois é, justamente. E a gente precisa desses exemplos. A gente precisa desses exemplos, porque é nessa troca, é nessa relação que a gente aprende, né? A gente não aprende sozinho, né? A gente aprende nessa comunhão.
nessa vida de relações, né? Você, Éder, caminhou num determinado sentido. Eu, Rafael, caminhei num outro determinado sentido. E a gente vai convivendo, a gente vai trocando e um vai aprendendo com o outro, né? Uhum. Então isso é muito legal, porque a gente vai compartilhando conhecimento e compartilhando sentimento, né? E isso nos movimenta de uma maneira que é um impulso para frente, né? Ou pelo menos devemos canalizar para que seja um impulso para frente. E é interessante esse daí que você disse, Rafael, que o trabalho continua no plano espiritual, né? Então, muitas Continua. vezes a casa espírita ou até um trabalho social, como você citou, os encarnados vão para casa e a espiritualidade... Continua. E muitas vezes com os próprios voluntários encarnados também, quando adentram no repouso do corpo físico através do sono, né? Muitas vezes o espírito vai continuar trabalhando na dimensão espiritual junto aos benfeitores desencarnados da instituição espírita, né? Não raro, às vezes, a gente vai trabalhar, a gente participa de alguma atividade espírita, no dia seguinte encontra o voluntário e fala assim, olha, eu sonhei com você. Fala, poxa, eu também sonhei com você. Lembro que a gente estava em algum lugar assim, poxa, é mais ou menos isso mesmo. Tá? Olha, então, que legal. a gente vai vendo que realmente as tarefas têm um desdobramento, né? E é muito bom saber que a gente... O corpo está descansando, o espírito não precisa, né? Não precisa. Agora é importante sempre lembrar que é muito importante quando a gente vai dormir, que a gente possa adentrar nesse repouso do corpo físico, a gente possa procurar adentrar numa condição vibratória legal. O que significa isso? Procurar estar bem, né? Procurar ficar bem antes de dormir é importante. Então, aquela prece, a leitura de uma página edificante, sabe? Tem vários livros de mensagens que são muito bacanas, são mensagens curtas, às vezes, né? Porque às vezes fala assim, poxa, mas da hora que eu vou dormir eu já tô cansado. Então, tem mensagens curtas. E a gente pode pedir na hora de dormir, para que a espiritualidade nos conduza para um curso, para um aprendizado. Exatamente. Exatamente. A prece, ela tem 3 finalidades, né? Pedir, agradecer e louvar, né? Então a gente faz aquela prece antes de dormir, agradece a Deus pelo dia, porque Jesus nos diz, né? Em tudo que você for fazer, no início, peça as bênçãos de Deus para aquela tarefa, a proteção de Deus, o amparo de Deus para aquela tarefa, e ao final dê graças a Deus, agradeça, né? Então, antes de dormir, a gente fazer uma prece para agradecer a Deus pelo dia, pelas oportunidades, pelos aprendizados, e pedir para que a gente possa adentrar no sono com a companhia dos benfeitores espirituais, que possam ser momentos produtivos, que a gente possa estar participando de atividades edificantes, seja de estudo ou, quem sabe, se Deus assim permitir, de auxílio também àqueles que precisam mais ainda do que nós mesmos precisamos. Porque qual que é o consolo para todas as misérias, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo? A fé no futuro e a confiança na justiça de Deus. Porque para aquela pessoa que não crê, ou para aquela pessoa que tem dúvidas, imagina para aquela pessoa que pensa que morreu, acabou. Como que ela lida com as dificuldades do dia a dia? E como é que é essa busca por prazer que ela tem? Agora, diante dos conhecimentos espíritas, o que é o prazer? O prazer é aquilo que nos impressiona os sentidos exteriores, é o paladar, o olfato, o tato, os sentidos, a audição, enfim. Ou o prazer é algo muito mais do espírito, né? Aquele livro Os Prazeres da Alma, Espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, traz capítulos relacionando as virtudes como prazeres. Isso é muito interessante. Até o próprio Chico e o Divaldo, né, que abstiveram ali de uma vida sexual, né, que disseram não, que o prazer às vezes é na doação de um passe, que aquela energia é utilizada, não é desperdiçada. Sim. E convertida numa caridade. E a gente vê, caramba, será que a gente está consciente disso e tentando caminhar para isso, para que aquele prazer de ir num rodízio, né? que a gente tem, né? Que você citou desse imediatismo. Será que a gente não consegue ter um prazer até muito maior voltando de um trabalho como você
Você citou, né, de uma campanha do quilo, que às vezes a pessoa chega ali. Agora, eu nem sei se a gente conversou isso antes ou já no ao vivo aqui, né? Que você estava citando, né? Que às vezes a pessoa chega ali num domingo de manhã para participar da campanha do quilo ali e tal. E, pô, por que que eu vim, né? Meio cansado e tal. Mas depois, quando acaba, ainda bem que eu vim, Ainda bem né? que eu vim, É, exatamente. Tem um exemplo que eu acho que é muito bacana, lá no livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, né, pela psicografia do Chico Xavier. É, o Nosso Lar é uma colônia espiritual, né, muito próxima ainda da crosta da Terra, né, que acolhe espíritos que desencarnaram, inclusive alguns espíritos ainda passando por perturbações de adaptação, numa nova realidade da dimensão da vida, enfim. Existe uma liderança estabelecida, uma organização para o funcionamento da colônia espiritual, né? Então eles dividem em ministérios, né? A colônia espiritual Nosso Lar. E aí tem um registro de um desses ministros da colônia Nosso Lar muito interessante. Ele está num dia de folga dele. Imaginemos que seja como um domingo para a gente. certo. É um dia de folga. E lá no Nosso Lar tem um setor chamado Câmaras de Regeneração. É por onde entram aqueles espíritos que estão mais necessitados, em maior dificuldade, mas que já são acolhidos pela colônia. Né? Então, entre aqueles que são acolhidos na Que colônia foi ali naquele retirado momento. dos umbrais ali ao redor. Isso. Então, as câmaras de regeneração. Sabe o que o ministro vai fazer no dia de folga dele? Ele se dirige para as câmaras de regeneração para orar junto daqueles irmãos que estão lá, às vezes até inconscientes, né? Mas ele vai para lá orar. Ele não vai para lá porque é obrigação dele. Ele está, inclusive, ressalto, num dia destinado à folga, ao lazer dele. Mas ele vai porque ele quer ir. Ele quer ajudar, ele se sente bem, ele gosta de fazer aquilo, ele ama. Então ele vai até as câmaras de regeneração no horário de folga dele, para orar junto daqueles irmãos. Isso é um exemplo para a gente dessa questão do prazer em fazer o bem. Ele vai porque ele gosta, porque ele quer, ele exerce um papel através da sua própria vontade de manipulação de fluidos ali, de energias, porque é algo que vem do fundo da alma. Né? Dedicar-se, entregar-se ao próximo dessa maneira, muitas vezes renunciando a si mesmo.